estamos aqui novamente para mais um podcast. Eu, Paulo Pinceta, Eduardo Hirossi, doutora Daiane Godoy, doutor Arnaldo Cordeiro. Ele mesmo. Hoje é um assunto gostoso, um assunto que todo mundo, assim, gosta, né? Eu acho que quem mexe com previdência, assim, que é o LOAS. Hoje nós trouxemos a doutora Daiane, porque ela é especialista nessa área e ensina, a gente vai comentar uns macetezinhos aí, o que é bom, o que não é bom, via administrativa, judicial, para ajudar o pessoal aí. Pode falar. Bom, antes de mais nada, né, o benefício de prestação continuada, que por alguns também mais antigos é conhecido como LOAS, né? BPC. E BPC também. Para mim é o benefício mais prazeroso que tem em fazer, porque são pessoas que realmente precisam e estão naquela situação econômica bem frágil, né? Vulnerável. E sem contar que são idosos, né? Que tem que ser de 65 anos ou mais, né? E para aquelas pessoas que têm a deficiência, tanto mental, como física, como intelectual, né? Entre ambos, desde que realmente, né? Atestadas, avaliadas por um médico e perito judicial. Só te dando, no INSS a gente trabalha com duas espécies de benefício, o 87 e 88. O 87 é o portador de deficiência, né, o LOAS, pessoas especiais, e o 88 que é o LOAS por idade, lá, que não é por idade, né, do idoso. Então, assim, primeiro de tudo, o que seria o benefício de prestação continuada? Ele está no artigo 203 da Constituição Federal e também no artigo 20, né, que rege a lei do LOAS, que seria que o benefício de prestação continuada, ele garante o valor de um salário mínimo, tá, mensal, à pessoa com deficiência ou ao idoso com 65 anos ou mais, que não possui meios de prover a própria manutenção ou ainda de tê-la provida por sua família, tá? Então, por que eles falam sobre a sua família? Porque a renda mensal desse grupo familiar, a renda mensal per capita, ela tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Isso que eu tô falando, né, nessa renda inferior a 1/4 do salário mínimo, na via administrativa. Porque se o benefício for indeferido na via administrativa, existem algumas decisões, né, que na via judicial são favoráveis na hora de uma perícia social. Porque quando você fala de 1/4 do salário da renda per capita, né, do salário mínimo, 1/4 do salário mínimo, vou dar um exemplo, gente, assim, no interior do Piauí, ou 1/4 do valor do salário mínimo numa capital igual São Paulo. Então, qual que é o poder de compra? É muito divergente. Então, assim, a justiça, ela corre no sentido correto, né? Porque nós estamos falando de um benefício assistencial que distribui, né? Distribui riqueza, distribui para o Brasil, né? Um projeto seria, assim, eu acho que é um dos maiores projetos sociais. A Previdência é um projeto social, mas o LOA é um projeto, assim, considerando um projeto social absurdo, né? Então, por isso que tem essa flexibilização via judicial, né? Sim. E assim, muitas vezes as pessoas confundem. O benefício de prestação continuada, ele é uma aposentadoria? Não, ele não é. Ele é um benefício a própria lei fala que ele é um benefício assistencial, entendeu? Então, é para aquela pessoa que não tem realmente, que vive numa situação vulnerável, né? Que possa suprir, né, com as necessidades mínimas e básicas dessa pessoa. Quais são os requisitos, tá? Para o benefício de prestação continuada para o idoso, seria ter 65 anos ou mais, tá? Eu já vi pessoas que falam, mas eu sou idosa, eu tenho 60 anos. Não, é 65 anos ou mais. Tinha aquela tese, né, que usava o estatuto de idoso. Exatamente, mas isso daí não cola, né? Não cola. Inscrição no cadastro único, né, da assistência social da sua cidade, né? E a hipossuficiência econômica. Detalhe, o CRAS, gente, sempre faço acompanhamento com o cliente e atualização de 2 em 2 anos para futuramente um benefício não ser suspenso, ter que fazer todas aquelas
atualizações. Começa tudo do zero. Se o benefício for suspenso por uma falta de atualização do cadastro único, o benefício vai ser suspenso, ele vai parar, o INSS vai parar de te pagar e aí você vai ter que começar tudo do zero. Hoje o INSS, primeiro ele faz a comunicação, né? Ele bloqueia o pagamento para dar oportunidade do segurado fazer a atualização. Mas é muito complicado, porque dependendo, às vezes, o segurado ele muda do município. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. Tanto fazer a atualização cadastral na assistência e tanto fazer uma atualização cadastral no INSS, porque o INSS se você mudar. Porque se você for notificado, receber alguma notificação, você tem que ser notificado no endereço correto, senão a notificação vai chegar no endereço errado e aí não vai ser oportunizado, né, esse momento, né? E essa atualização no cadastro também é muito importante, que pode gerar também até um débito para o segurado, se o INSS ele faz a defesa. Ele fazer alguma ele notifica você, né? E se você não se manifestar, já com saldo devedor. Já com saldo devedor, né? É muito importante mesmo a atualização. Vai para o MOB, né? O MOB vai criar um processo, um procedimento de regularidade, né? O que eu faço quando o benefício é deferido e eu chamo o cliente para informar ele? A primeira coisa que eu falo, a cada 2 anos, quando foi a sua última atualização, tá? Então, até tal ano você vai ter que fazer a sua atualização, senão o benefício pode ser suspenso. É o que eu faço, né? E a lei também diz que ele tem que manter atualizados. Porque ele pode ser revisto, né? O benefício a cada 2 anos. É engraçado que você falou que não é um benefício de aposentadoria, né? Porque geralmente quando atendia no INSS, os idosos, eles trabalharam a vida, só que eles não conseguem comprovar que trabalhou. Então, para eles iam lá perguntar porque eles não recebem 13º. E tem uma diferença de benefício previdenciário e benefício assistencial. A previdência, quem tem direito a receber benefício é quem recolhe. E a assistência, ela é mais seletiva, né? Ela paga um benefício a quem necessita. Mas quem administra os benefícios da assistência social, que é o LOAS, é o INSS. Então, para eles vão lá no INSS perguntando. E é engraçado que é até a dignidade, né? Então, teve uma época que a gente nem falava, não, sua aposentadoria não tem, porque é uma aposentadoria especial, é diferente. Porque quando você falava que era um benefício assistencial, feria até a dignidade do idoso, porque, né? Ele trabalhou, ele sabe que ele trabalhou, mas ele não consegue comprovar isso perante o INSS. E outra coisa também interessante, o LOAS, quem está recebendo LOAS, né, 87, 88, pode recolher como facultativo. Ele só não pode recolher com baixa renda. Por que eu estou falando isso para vocês? Dependendo o cliente, se ele entrar na regra de tabela progressiva, pode ser que se ele recolher um período curto, ele adquire, ele não precisa ter 180 contribuições para quem entrou na regra tabela progressiva do artigo 142. Então, às vezes ele está lá, ele tem idade, mas falta pouca carência, pouco tempo ele aposentar, ele pode recolher como facultativo e futuramente ele completar os requisitos de idade e tempo de contribuição, 15 anos de tempo de contribuição, e a idade já tem, a carência, né? E ele aposentar, daí ele vai ter o benefício, o direito de receber o 13º, tão sonhado pelo LOAS. E também mesmo ele recebendo o LOAS, né, que é o BPC, ele pode contribuir como facultativo pensando nos dependentes dele, né? Porque aí, se ele vier a falecer, gera uma pensão por morte, mas por causa daqueles recolhimentos como facultativo, e não por causa do benefício assistencial. Porque o benefício assistencial ele não gera, né, pensão por morte aos dependentes dele. Ele é personalíssimo, né? E você sabe que engraçado, assim, a preocupação do idoso quando ia no INSS não era nem o 13º salário, é porque o LOAS não pode ser feito o empréstimo consignado. Bloqueado. Nossa, e eles ficavam muito bravos, porque eles não conseguiam entender. São pessoas muito as pessoas do LOAS são pessoas muito simples, né? Então, o Daiane, mas assim, pelo processo que eu passei no INSS, que eu vim acompanhando, houve uma flexibilização muito grande perante o INSS na via administrativa. Esses últimos 2 anos aí, eu acho que teve um aumento considerável na concessão administrativa. A possibilidade de benefício
para idoso mais de 65 anos, no valor de um salário mínimo, essa possibilidade de tirar. Tem essa exclusão, hoje, né? Hoje exclui isso da renda per capita, né? Antigamente, pela via judicial era só o 88 e pela via administrativa era só 88, agora 87 também pode, a via administrativa. A possibilidade de abater também da renda per capita alguns rendimentos, alguns gastos, né? Isso também flexibilizou muito a que seria administrativa. Com medicamentos, fraldas, alimentação especial, né? Que podem ser abatidas dessa renda para provar a renda mensal per capita inferior a 1/4. Então, medicamentos, fraldas, alimentação especial. Deixa eu ver se tem mais algum. Que mais? Da assistência também, tem o segundo anexo da assistência. Desde que negados pelo Estado, pelo SUS, né? Desde que você tenha a negativa, tá? Na via administrativa, o INSS vai abater esses valores gastos pelo beneficiário e aí a sua renda vai ficar mais favorável na hora de você conseguir o benefício. Né? Junto ao INSS eu já vi requerimentos pedindo a perícia da análise assistencial. Daí a gente olhar e falar assim, não tem no processo análise assistencial, né? A gente olhar, era um benefício 88. Então, no benefício 88, tá? Do idoso, só é feito avaliação assistencial quando a renda per capita supera a renda per capita. Sim. Então, se não superar, se a razão não é feita. Sabe o que é importante também, Du? Às vezes, quando a pessoa vai na assistência social, ela já fez o cadastro, já faz algum tempo, porque lá na assistência social, no CRAS, né? Você não basta ir lá e fazer o cadastro. Não, você tem que declarar. Eles perguntam se a sua casa tem porta, se ela tem piso, se a parede é rebocada, quanto você gasta de luz, quanto você gasta de mercado, quem é que trabalha, quem é do grupo, né, familiar. Então não basta lá no CRAS você declarar uma renda, quando você entrar no benefício e quando você entrar com um pedido assistencial, você declarar uma outra renda, porque há esse cruzamento de dados entre o que você declarou na assistência social e o que você está declarando agora para dar entrada nesse benefício. E muitas vezes o benefício é negado pelo INSS por algumas informações falhas, né? Então, por isso que precisa ver o que foi declarado lá na assistência social para estar fazendo esse pedido. O problema é que o CRAS hoje, ele exige alguma renda. Não pode pôr renda zerada, né? Não pode mais. Eles põem o mínimo de R$89, né? Então, eles colocam isso, você concorda comigo, que para dona de casa que recolhe com baixa renda, nunca vai ser convalidadas as contribuições? Porque vai no sistema do INSS. Então, assim, vai ficar muito difícil conceder benefício para segurada facultativa baixa renda, que for pedir algum benefício, vai ficar difícil a convalidação agora. Inclusive a gente tem um caso aqui no escritório, a cliente é da capital e ela teve uma situação, ela foi uma professora, aí aconteceram muitas coisas na vida e hoje ela vive à beira da miséria. E quando ela foi fazer o cadastro no CRAS, ela vive de ajuda de duas sobrinhas e foi posta a renda dela de R$600. Com essa ajuda, né? Com essa ajuda. Só que ela não tem renda. Elas pagam algumas contas para ela. Isso foi posto, o INSS naturalmente não concedeu o benefício. Não concedeu. E entrei com recurso, foi negado. Fiz outro pedido, foi negado. E agora está em via de recurso, naturalmente. Tentamos corrigir no CRAS, isso daí lá em São Paulo também. Eu orientei a sobrinha como fazer e negativo. Porque, na verdade, por causa do artigo 20, né? O que o artigo 20 da Lei de LOAS fala? Que a pessoa que está requerendo, ela não pode ter meios, né? Ela não tem condições de prover o seu próprio sustento, nem de tê-la provida por sua família.
Então, tipo, qualquer renda que ela receber de ajuda da família vai entrar na renda para o cálculo per capita, né? Então, e o interessante é que ela não recebe, elas não dão pecúnia para ela. Eles simplesmente, chega a continha de água, eles vão lá e pagam para ti. Chega a continha de água ou energia, vão lá e pagam para ti. E levam alimento para ela. Não, uma vez porque ela é muito idosa, ela está beirando os 80 anos, ela não tem nem condições de se locomover. Então, é um caso complicado. É um caso complicado. É assim, eu partiria para a via judicial, nesse caso, porque é mais flexível. Não, já né? foi judicializado. Já foi judicializado. E o problema Você que estava no administrativo. Não. Mas, assim, é engraçado isso, né? Porque eu até conversei com a assistente, né, do INSS, conversando com ela, falou assim, ninguém mais, eu acho, que está sendo colocado para eles, dificilmente um baixa renda hoje vai receber o benefício do INSS 100% a devida complementação, porque eles colocam a quinta coitinha 150, né? Agora acho que mudou, é R$300. Você pode pegar lá, é R$300 certinho, R$300, todo mundo. Vocês, a doutora Dayana, Eduardo, Paulo, vocês acreditam que pela situação econômica que o país vem passando, vai ter um aumento de pedidos desse benefício no INSS ou não? Creio eu que vai. Vai, né? Assim, toda crise que se passa, aumenta, a gente percebia muito auxílio doença também. As pessoas têm muita doença em relação à depressão, perdem o emprego, e em razão disso as pessoas deixam de trabalhar, deixam de recolher, e quando precisa de um benefício, se não tem contribuição, tentam LOAS. Isso aumenta, né? Por isso que eu falo assim, a gente tem que ver o INSS, a Previdência, com dois olhares. Uma perspectiva social, que a gente fica mais flexível, e uma perspectiva contributiva. A gente tem que pensar o seguinte, a Previdência é de repartição simples. Então, os mais novos, né, sustentam o sistema dos aposentados. Ou os mais novos também, paralelamente, eles sustentam os outros mais novos, com benefício de aposentadoria por invalidez, teve um acidente, um auxílio-doença, e assim. Só que a gente tem que sempre pensar qual que é a finalidade da Previdência. Né? A Previdência está inserida no Seguro Social, né? Previdência, Saúde e Assistência Social. E pensando no Brasil hoje, eu acho que é um dos maiores, né, política de distribuição de renda. Sim. E assim, eu até admiro quem trabalha com LOAS, porque o LOAS é uma realidade diferente da grande maioria. Eu adoro trabalhar com LOAS. É um termômetro, né, para você saber como que está a economia do seu país, né? E é legal que muitos benefícios do LOAS que eu já peguei, assim, lá no INSS, a gente olhava lá e a pessoa tem direito de receber um benefício de aposentadoria. Você acredita? Porque já tinha as contribuições, porque a pessoa é muito idosa, e regra de transição, a regra da tabela progressiva. Porque assim, as pessoas, acho que o profissional que trabalhou com esse segurado, ele achava que era 180 contribuições, mas a idade era já 80 anos, 80 e poucos anos, você ia ver a tabela progressiva do artigo 142 da Lei 8.813, já dava, porque depois da emenda constitucional exige carência e mais 15 anos de tempo de contribuição. Antes da emenda constitucional, não. O que se exigia antes da emenda constitucional? Exigia 180 meses de mensais de recolhimento, né? Mas se você pegava a tabela progressiva, poderia assim, você pega assim, a tabela progressiva ela sai do início de 91, então 91 exigia 60 contribuições. Sim. Entendeu? Então assim, preste muita atenção quando fazer LOAS. Porque direito de foi uma idade muito avançada, compensa dar uma olhadinha aí. Compensa ver. Importante observação. E defesa também, ó. Se o INSS manda a cartinha para vocês, faça a defesa. Porque se você não fizer a defesa, o INSS, posteriormente, passou o prazo, ele suspende o benefício. Sim. Então, até para você brigar em via de recurso, faça a defesa. Eu sempre recomendo. E não se assuste se chegar uma cartinha com saldo devedor, suspendendo, faz a defesa. Se demorar muito, entra com a ação judicial, né? Até para depois você receber novamente.
Mas o Loas assim, para mim é um dos, não sei, mas é um dos benefícios assim, assistenciais mais nobres que tem Sim, é importantíssimo, né? o Loas. Ô, Du, E, ó, sabe o que seria interessante falar também aqui, para dar uma finalizada, né? Qual que é o conceito de pessoa com deficiência? por deficiência. Né? Porque Importante. é muito importante isso, né? Essa deficiência, esse impedimento, né? A deficiência, ela tem que ser de longo prazo. Longo prazo. O que seria esse longo prazo, né? É assim, ó. Primeiro a gente tem que entender que deficiência não necessariamente é É doença. doença. Sim, exatamente. Deficiência é Porque, uma coisa, doença é outra. A doença, você pode estar doente e ter condições para o trabalho. Sim. A deficiência que se exige no LOAS é a incapacidade para o trabalho. É isso que exige, é o que exige no auxílio-doença, é a definição da incapacidade para o trabalho. Vamos dar um exemplo clássico. Você tem duas pessoas que têm problema de hernia de disco. Um é motorista e um é, dá um exemplo aí, vigia, porteiro, fica sentado o dia inteiro. Tá, eu não sou médico, estou dando um exemplo assim grotesco, tá, gente? Vocês concordam comigo que os dois estão doentes? Sim. Mas o motorista que lida com caminhão, tem trepidação, esse ele está incapaz para o trabalho. Você imagina ele estar com uma, tô falando assim, vamos supor que é uma hernia de disco gravíssima, né? Ele não consegue dirigir porque trepidação. Mas aquele que fica sentado ali, Sim. ele está doente, tem um desconforto, mas não incapacita ele para o trabalho. Então, partindo desse princípio, né, se exige que essa incapacidade seja no mínimo 2 anos, né, que a lei fala, né, que é essa incapacidade. E, inclusive, é a mesma utilizada pelo auxílio-doença. Né, porque, né, lógico, auxílio-doença, a capacidade é mais restrita. Mas você pega, às vezes, geralmente o médico não dá, você entra com um pedido de auxílio-doença via administrativa, e situação que a doença é grave, mas o médico não tem aquela confiança que dá a aposentadoria por invalidez, porque qual que é a teoria que o médico pensa? Que pode ser que daqui 2 anos existe uma evolução tecnológica que reduz essa incapacidade do segurado, tá? Então, por isso que às vezes você dá entrada no auxílio-doença, vem lá o auxílio-doença sem marca, sem data fim, que geralmente é um auxílio-doença com prazo de validade de 2 anos, quando não é judicial, né? E essa deficiência, ela pode ser física, mental, intelectual, intelectual, sensorial, né? Não é só a deficiência física em si, né? É uma deficiência num todo, né? Autismo entra muito, né? Eu faço para bastante crianças que têm autismo e como é uma deficiência intelectual, dá certo também, desde que a renda per capita da família, né, seja baixa, né, que entre no critério econômico, né. Muito bom. É um assunto assim, eu gosto, eu oriento bastante aqui o escritório, assim, eu gosto de estudar, mas eu não é que eu não atendo, eu sou muito sensível e até eu falo para eles assim, olha, eu tenho muito sensibilidade, assim, como eu vim de numa família mais humilde, e a gente tem, então eu falo assim, por isso que eu acho assim, como se diz assim, eu idolatro as pessoas que trabalham com LOAS. Não é fácil. Eu sou uma pessoa que eu idolatro as pessoas que trabalham com LOAS, porque o meu psicológico fica muito abalado. No INSS mesmo, teve uma época que eu trabalhei, que eu até pedi, falei, deixa eu fazer a aposentadoria, porque assim, quando é caso de criança, assim, assim, eu fico muito emotivo, eu sou muito emotivo nessa área. Eu acho absurdo, assim, eu até falo assim, nossa, você é um herói, cara. As pessoas que trabalham com, não é só com LOAS não, mas eu falo assim, na área da família mesmo, assim... Você vê de tudo, eu falo, você vê de tudo, que nem faz uns 4, 5 meses, eu peguei um caso de uma menina de 19 anos que foi diagnosticada com câncer em tudo. E,
carequinha, assim, corta o coração, né? Na flor E da idade, Na né? flor da idade, né? Você tem Ela inteligência. ela até pegou, ela foi um dia careca, depois no outro dia ela foi com uma peruca, eu até orientei ela, quando você for, quer dizer, eu orientei não, eu liguei pra mãe porque eu fiquei sem jeito de falar com ela, sabe assim, falei, não sei, né, liguei pra mãe dela, falei assim, será que você poderia fazer um favor, pedir pra ela, no dia da perícia médica, ir sem a peruca, porque às vezes, né, o médico não sabe, né, eu falei assim, pra demonstrar né, a situação real que ela tá, aqueles olhos tudo roxo aqui, né, que eles ficam, né, porque ela faz químio. Uma vez que... Perdão. Não. Eu admiro, eu falo pra vocês, profissionais, eu admiro muito os profissionais que lidam nessa área. Eu falo assim, nossa, como que pode? As melhores pessoas que eu trabalhei no INSS, assim, nossa, eu tô falando pra vocês aqui, eu trabalhei com muitas pessoas boas, assim, mas eu acho que a área mais, assim, nobre que tinha no INSS, gente, era a assistência social. Absurdo. E tipo, até o treinamento deles, lidar com as pessoas, e assim, o INSS para essa parte assistencial eu acho que é sensacional, pelo menos onde eu trabalhei e onde as pessoas que eu conheço, é sensacional. Eu falo assim, e é nobre isso, é nobre, que as pessoas não dão valor no assistente social, e eu acho que é um trabalho assim espetacular. Então a gente finaliza mais um Hirose Prevcast. Hoje a gente tratou de um assunto, podemos dizer, um tanto delicado, mas muito gratificante de se falar, que foi o BPC Loas. E mais uma vez a gente agradece a presença de vocês, doutora Daiane. Muito obrigada pelo doutora convite. Rinaldo. Eu que agradeço. Sempre. E a Daiane que pediu, ela falou pra mim, ó, se você for falar de Loas, eu quero ir. Eu falei, tudo bem, eu liguei pra ela. Eu amo Loas. Ela veio. Eu tinha até compromisso. É verdade, tinha compromisso. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigado.